Naquela época eu tinha 24 anos e era pai solteiro, criando uma menina de 6 anos, cujo nome era Maria. Ela era uma garotinha charmosa, com um espírito livre que muitos adultos perderam com o tempo. Lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que chegamos àquela casa. Tinha conseguido um bom preço, estava totalmente mobiliada e, em muitos aspectos, estava praticamente perfeita. Assim que entramos, minha pequena Maria começou a explorar cada canto do lugar. Isso foi perfeito, pois me permitiu descansar um pouco antes de começar a desfazer as malas. Dizem que quando as crianças ficam muito tempo caladas é porque estão fazendo algo de errado. Qualquer pai que você perguntar pode corroborar isso. Então, quando fiquei muito tempo sem ouvir minha filha, resolvi chamá-la. Mas não tive resposta. Então comecei a procurar com os olhos as proximidades da casa que estavam dentro do meu campo de visão. Rapidamente percebi que era inútil, então resolvi me levantar e ir procurá-la. Meu desespero começou a aumentar depois de alguns minutos que Maria não respondia. Procurei em todos os cômodos até que finalmente ouvi leves murmúrios e risadinhas dentro de um dos cômodos. Ao ouvir isso, me acalmei um pouco e abri aquele cômodo, onde encontrei minha filha sentada no chão, em frente a um velho baú cheio de brinquedos, dos quais se destacava uma boneca que minha filha tinha nas mãos. Aquela boneca me pareceu muito estranha. Embora não soubesse explicar exatamente o porquê, me causou um certo desconforto. Repreendi minha filha por não me responder. Ela se desculpou na mesma hora e mostrou a boneca. Foi aí que pude ver mais de perto. E boneca era muito bem cuidada, embora sua aparência denotasse uma certa idade. Parecia assustadora. Seu rosto era feito de borracha dura. Os detalhes de seus olhos, cílios, sobrancelhas, lábios e sardas eram pintados à mão. Tinha um olhar penetrante e profundo. Acompanhado de um sorriso travesso, seus cabelos pareciam reais, castanho escuro que caía até a cintura. Ela usava um vestido de noiva amarelo claro gasto, acompanhado de 2 sapatinhos pretos. Apesar do claro desconforto que esta boneca me causou, resolvi manter a compostura e perguntar à minha filha o nome da sua nova amiga, a qual, sem sequer pensar um segundo, ela respondeu que o seu nome era Bel e que tinha prometido ser amiga dela para sempre. Depois de fingir que me apresentava para Bel, fiquei um momento com minha filha, olhando o resto dos brinquedos daquele baú, que pareciam muito antigos e alguns deles inúteis. Em nenhum momento minha filha deixou aquela boneca, mesmo na hora de dormir. Com o passar dos dias, comecei a notar um comportamento incomum na minha pequena Maria. Ela passou de uma personagem doce e sorridente a uma atitude retraída. Costumava passar a maior parte do tempo em seu quarto conversando com sua boneca e, às vezes, eu conseguia ouvir uma voz diferente lhe responder. Apesar de tudo, procurei ser paciente e compreensivo. Afinal, tinha lido que os filhos costumavam ficar muito ressentidos quando se trata de divórcio, e ainda mais quando era acompanhado de uma mudança. Houve 2 mudanças drásticas em pouco tempo, então pensei que tudo aquilo era consequência disso. Porém, tudo isso mudou num sábado de manhã. Eu preparei o café da manhã preferido de Maria, que consistia em um sanduíche com queijo derretido e leite com chocolate. Maria adquiriu o hábito de sentar sua boneca Bel à mesa a cada refeição. Como eu disse antes, essa boneca me incomodava, mas eu não sabia como proibi-la de fazer algo que a fizesse feliz. Perguntei a Maria se ela já tinha feito novos amigos, mas sua resposta imediata foi um sonoro não.
acompanhado do fato de que Bel era a única amiga de que ela precisava. Eu estava prestes a dizer o contrário quando ela acrescentou que todas as outras crianças eram estúpidas. Imediatamente, eu a repreendi por usar aquela linguagem. Ao mesmo tempo, fiquei surpreso. Ela nunca havia usado aquela linguagem, e muito menos para se referir aos colegas. Mas sua única resposta foi me dizer que Bel havia dito isso primeiro, porém, longe ao se retratar de sua declaração. Com suas palavras, minha filha insistiu no que havia dito, acrescentando também que Bel havia contado isso a ela. Tentei durante horas fazer com que minha filha me dissesse quem realmente havia dito essas coisas para ela, mas nunca consegui mudar sua resposta. Então, simplesmente parei de insistir. Daquele dia em diante, o comportamento de Maria só piorou. Recebi reclamações diariamente, tanto da sua escola quanto de nossos vizinhos. Eu não conseguia entender porque, do nada, minha filha havia mudado tão radicalmente seu comportamento. De uma menina respeitosa e amorosa para uma pessoa taciturna e sempre defensiva, coisa que eu desconhecia completamente. Queria pensar que tudo isso poderia simplesmente ser devido ao estresse da vida e que se eu tivesse um pouco de paciência, logo teria minha doce menina de volta. Porém, com o passar do tempo, percebi que tudo, longe de melhorar, ia de mal a pior. O relacionamento sólido que tínhamos no passado enfraquecia cada dia mais, e sempre que eu queria falar sobre o comportamento dela, ela sempre me cortava. Me respondia que Bel não queria falar sobre isso, que deveria deixá-la em paz ou ela ficaria chateada. Chegou ao ponto que, no meu desespero, arranquei a boneca das mãos dela e gritei que não passava de um pedaço de plástico do qual eu me livraria se o comportamento dela não melhorasse. Isso foi um erro grave. Minha filha começou a gritar e chorar tanto que pensei que ela iria se machucar. Tentei acalmá-la abraçando-a, mas ela me empurrou e me bateu com toda a força, com o único propósito de tirar a boneca. Diante daquela birra, não tive escolha a não ser devolvê-la para ela. Assim que ela pegou a boneca, ela correu para seu quarto. Naquele dia, eu simplesmente deixei as coisas assim. Estava tão exausto com tudo o que tinha acontecido que só fui dormir. No dia seguinte, acordei com um aroma bem característico, que se você já trabalhou em um açougue como eu trabalhei em minha juventude, era inconfundível. Também senti o que pareciam ser cabelos debaixo das cobertas. Foi isso que me fez reagir mais do que o cheiro em si, pois eu sabia que não tínhamos animais de estimação. Tirei imediatamente as cobertas e, com horror, parecia que minha cama era uma cena de crime horrível. Havia sangue e tripas de ratos espalhadas por toda a cama. Chamei imediatamente minha filha. Questionei-a sobre por que havia cometido tal atrocidade, ao mesmo tempo em que questionava de onde ela tinha obtido aquele roedor. Ela apenas me disse que não foi ela, mas sim Bel, que queria se vingar por eu ter ameaçado me livrar dela. Fiquei muito emocionado, que sem dúvida me sobrecarregou completamente, tão cansado de explicar para ela que Bel não passava de uma boneca, resolvi levá-la ao psicólogo para poder ajudá-la. Nas primeiras sessões, ele me contou que muitas crianças ficam um pouco difíceis quando há algo como uma mudança ou uma nova pessoa em sua vida. Então, minha filha, vivenciando os dois, poderia ser esse o motivo desse comportamento horrível. Então, pelo bem da minha filha, decidi passar um tempo com minha ex-companheira, que felizmente para mim entendeu tudo perfeitamente e me disse que esperaria o suficiente para que Maria ficasse bem. Também tentei passar um pouco mais de tempo com ela,
para que assim ela pudesse ver o quanto eu realmente me importava com ela e não pensar que aquela boneca era sua única amiga. Porém, nada do que fiz causou qualquer tipo de mudança em minha filha, que continuou com aquele comportamento horrível. Ela parecia estar cada dia mais fraca, tanto física quanto mentalmente. Ela comia cada vez menos. Em menos de 2 meses, ela havia perdido mais da metade do peso. Levei-a a muitos médicos e especialistas que se limitavam a dar vitaminas e suplementos nutricionais para que ela ganhasse peso, mas ninguém conseguia me explicar o que realmente estava acontecendo com ela. Uma noite, enquanto eu a escovava, pude perceber como ela estava perdendo grandes quantidades de cabelo. Toda vez que eu passava o pente, eu ficava desesperado. Não era só um comportamento, literalmente, a vida da minha filha estava em perigo. Uma noite, devido ao trabalho, eu estava ocupado até bem de madrugada. Então, percebendo a hora, decidi que deveria dormir. Enquanto me dirigia para o meu quarto, parei quando percebi que a boneca estava sentada bem no meio do corredor que dava para a cozinha. Isso era extremamente estranho, pois desde que minha filha encontrou aquela maldita boneca, não houve nenhum poder humano que pudesse tirá-la de suas mãos. Mesmo sem conseguir entender bem o motivo daquela boneca estar ali, resolvi pegá-la do chão e levá-la para minha filha. Achei que ela devia estar tão cansada que havia esquecido no corredor. Quando eu a tinha em mãos e pude ver como aquela boneca era algo que, sem dúvida, não se lembrava de ter notado antes. Seu rosto, embora com a mesma expressão, se ousasse dizê-lo, era muito mais parecido com o de um ser humano real. Aquele material de borracha dura de seu rosto, que parecia rígido ao toque, agora era liso e muito macio. O cabelo dela, embora realista, parecia o material sintético com que foi feito. Mas naquele momento, o cabelo dela estava macio e brilhante, me lembrou muito o cabelo da minha filha há poucos meses. Essas mudanças fizeram mais comigo do que ter medo ou pensar racionalmente. Senti uma raiva profunda, que descarreguei por completo naquela boneca. Comecei a sacudi-la violentamente enquanto gritava com ela e questionava o que estava fazendo com minha filha. Não sei exatamente o que esperava que acontecesse com tudo isso, mas certamente não o que aconteceu, pois enquanto ainda balançava a boneca, comecei a ouvir uma voz profunda e demoníaca, que exigia que eu a largasse. Ao mesmo tempo, comecei a sentir como se minhas mãos estivessem queimando por segurar a boneca. Atordoado com o que meus olhos presenciavam, pude ver como aquela maldita boneca se levantou sozinha e com aquela mesma voz demoníaca me disse que era melhor eu não atrapalhar, que muito em breve o plano estaria concluído, que Maria seria só dela. Aquela boneca riu da minha perplexidade, enquanto eu via sangue começar a sair de seus olhos. De repente, acordei emocionado na minha mesa, suava e ainda tremia. E meus olhos estavam até um pouco inchados de tanto chorar. Tentei me acalmar, repetindo para mim mesmo várias vezes que não tinha sido nada mais do que um sonho simples, porém. Com horror, olhei como tinha cicatrizes de queimaduras nas mãos, as mesmas que obtive ao segurar a boneca. Pareciam queimaduras antigas, como se tivessem sido feitas há muitos anos, mas eu sabia que não era esse o caso. Então me levantei da minha mesa para ver se minha filha estava bem, o que felizmente para mim ela estava. Maria estava dormindo profundamente, agarrando-se firmemente àquela boneca, que para minha surpresa parecia ter exatamente a mesma aparência da primeira vez que a vi.
Isso não fazia sentido, então olhei novamente para minhas mãos e minha surpresa foi grande quando vi que nelas havia apenas leves vestígios de queimaduras que pareciam desaparecer cada vez mais diante dos meus olhos, até que simplesmente não havia uma única marca. Fiquei tão surpreso que simplesmente saí do quarto da minha filha para deixá-la dormir. Olhei para as minhas mãos repetidas vezes, tentando explicar o motivo de tudo, mas finalmente decidi que tudo o que havia vivido não passou de um simples sonho. Que minha mente começou a jogar contra mim devido ao estresse e que eu deveria ser mais forte pela minha filha. Porém, a partir daquele dia, os pesadelos com aquela boneca do inferno passaram a ser o pão de cada dia dos meus pesadelos. Em cada sonho, ela ria de mim e avisava que não importa o que eu fizesse, Maria seria dela. Uma noite, enquanto voltava do hospital para pegar algumas coisas para minha filha, estava completamente desconectado do mundo, quando um homem de aparência esfarrapada me agarrou pelos ombros e disse com voz séria que o demônio estava atrás de mim ao mesmo tempo. Na mesma hora ele me contou, disse que a morte queria ceifar uma vida muito em breve. Isso me pegou de surpresa. Então empurrei o homem e saí do metrô, e quando vi as portas se fecharem, o homem gritou comigo algo como se o maligno já tivesse reivindicado uma alma e que não importa o que eu fizesse, ela precisava ser coletada. Levei um tempo para me recuperar daquela experiência e poder continuar meu caminho. As palavras daquele estranho continuavam passando pela minha mente. Em qualquer outra circunstância, eu teria assumido que ele não passava de um simples louco, que ele estava sob abuso de substâncias ilícitas, mas algo no medo e na seriedade em sua voz realmente me fez questionar se algo mais do que lógico poderia estar acontecendo comigo. Para falar a verdade, não me considerava alguém que acreditasse nisso tudo, mas certamente pensava que não conseguiria encontrar uma explicação lógica para tudo. Por isso, sem poder ter melhores opções, resolvi contactar uma amiga, que apesar de não vê-la há muito tempo, eu tinha certeza que se acontecesse algo assim, ela poderia me ajudar. Nos encontramos em um café para conversarmos sobre isso. E assim que ela me viu, pareceu genuinamente angustiada com minha saúde. Conversamos sobre tudo o que aconteceu por aproximadamente 2 horas. Estar ao lado dela me deu uma paz interior que tinha muito tempo que eu não experimentava. Antes dela, eu não tinha contado a absolutamente ninguém sobre meus sonhos com aquela boneca. Uma parte de mim sempre teve medo de que me chamassem de louco e incapaz de cuidar da minha filha. Porém, minha amiga ouvia atentamente tudo o que eu dizia. Ela me disse que nunca havia lidado com nada parecido, mas que faria tudo ao seu alcance para me ajudar. Antes de nos despedirmos, ela me deu uma pedra branca e lisa. Ela me disse para colocá-la debaixo do travesseiro naquela noite e que ela absorveria não só meus pesadelos, mas também absorveria as energias pesadas que eu trouxe comigo. Segui suas instruções ao pé da letra e, para minha surpresa, quando acordei no dia seguinte e verifiquei a pedra, ela havia adquirido uma cor preta, além de não ser mais lisa e macia. Agora estava áspera e até um pouco afiada. Liguei imediatamente para minha amiga para contar o que havia acontecido. Porém, ela parecia pouco se importar com o que havia acontecido com aquela pedra. Ela me disse que estava prestes a me ligar, pois desde que nos despedimos no dia anterior, ela tinha passado a noite investigando o que estava acontecendo comigo e que finalmente havia encontrado algo. Algo que gelou o sangue dela e a fez temer pela minha vida e pela vida da minha filha. Ela me explicou
que tínhamos que queimar aquela boneca imediatamente, pelo fato de se tratar de um ser usurpador que se encarregava de absorver a alma de quem o tivesse permitido, até não deixar nada além de uma casca vazia e sem vida. Se tudo o que eu disse a ela fosse verdade, minha filha não teria muito tempo. Imediatamente dirigi até o hospital onde minha filha estava, onde os médicos me deram a terrível notícia. Minha filha não estava respondendo da maneira que esperavam e que ela provavelmente não sobreviveria naquela noite. Essa notícia me atingiu como um golpe no coração, fazendo-me esquecer todo o resto. Caminhei ao lado dela, ela estava dormindo. Isso não era estranho. Na maioria das vezes ela ficava sedada devido às dores constantes. Peguei na mão dela pedindo por favor para ela continuar lutando, que ela não podia me deixar. Quando vi que do lado dela estava aquela boneca, ela parecia do mesmo jeito que eu a tinha visto em meus sonhos. Seu cabelo era ainda mais realista e brilhante como sua pele. Ela tinha o mesmo sorriso travesso que me fez esquecer de mim mesmo, fez meu sangue ferver. Peguei a boneca para tirá-la da minha filha. No momento em que a peguei, ela gritou comigo com uma voz profunda e ameaçadora para soltá-la, que não havia mais o que fazer. Os médicos e enfermeiras não demoraram a intervir, não entendiam por que estávamos brigando por causa daquela boneca. Mas isso não importava para eles, pois só queriam que minha filha se acalmasse. Foram necessárias 4 enfermeiras para imobilizá-la e sedá-la. Isso me ajudou a ficar com a boneca. Assim que a peguei, saí do hospital e dirigi o mais rápido que pude até minha amiga. Assim que cheguei, me disse que eu deveria esperar lá fora, já que estava tão enfraquecido que seria fácil para esse ser entrar em meu corpo. Até hoje, não sei o que minha amiga teve que fazer ali dentro, pois ela só me permitiu ver o final do processo, que foi queimá-la numa fogueira rodeada por um círculo de sal. A satisfação que senti quando vi ela desaparecer nas chamas foi indescritível. Depois disso tudo foi diferente. Minha filha começou a melhorar, até finalmente ficar saudável. Ainda moramos naquela casa até hoje e nunca ouvimos mais nada sobre aquela boneca.